Boa noite, começa agora o ANB Notícias. Boa noite, confira agora os destaques dessa edição. Em meio ao trânsito, estresse e correria, a música chama atenção na Avenida Paulista. A série de cinemas de rua estreia hoje com Caixa Belas Artes. Intervenção artística homenageia precursor do grafite no Brasil. Museu da Imagem e Som de São Paulo comemora 45 anos com exposição sobre fotógrafos de rua. Ainda hoje, tudo sobre lowrider, a cultura mexicana que invadiu o Brasil. Voltamos já! E para os amantes da música, neste sábado acontece a 13ª edição do Festival João Rock, em Ribeirão Preto. O evento conta com inúmeras atrações nacionais e será dividido em 2 palcos, João Rock e Universitários. Os ingressos para o festival estão entre R$ 70 e R$ 400. O jazz, um estilo musical nascido nos Estados Unidos, tem chamado a atenção na avenida mais badalada de São Paulo. Confira na reportagem de Rafaela Dias. A Avenida Paulista pode ser considerada a Times Square brasileira. Aqui, a diversidade de pessoas é muito grande e podemos encontrar tudo o que imaginamos. Para os músicos André Alencar e Thiago Kim, tocar em meio ao cenário urbano não é uma forma de ganhar dinheiro. O que move é a ideologia de promover música de qualidade acessível a toda a população. Gostou demais da vibe da rua. Quem para pra te ouvir, quem para pra ficar aqui com você ou pra ver o que você tá fazendo é porque tá gostando do seu trabalho, quer ouvir mais, e quer ficar mais e contribui. Esses outros músicos tocam na rua para sobreviver. Vivem das doações das pessoas, andam por todo o centro de São Paulo, levando músicas já conhecidas, mas tocadas no saxofone. A ideia da música na rua é uma surpresa, assim, a gente veio com a ideia de levar a música pro pessoal, independente se a pessoa para, se a pessoa não para, se ela está longe, se ela está perto. Então a dupla é exatamente isso, 2 saxofones fazendo as 3 partes da música, melodia, ritmo e harmonia. É legal, claro, o retorno financeiro é bacana e tal, mas não é tudo, não é o essencial. Na verdade, o que rola, o que deixa a gente animado são as pessoas chegarem e falar, poxa, que legal, obrigado e tal, isso vale a pena. Com tantos talentos espalhados em apenas uma avenida, parar para apreciar os talentos desses músicos de rua é quase uma obrigação para quem passa pela Avenida Paulista. É um puta de um talento, né? Você tá vendo, o cara toca muito. E você costuma parar o que você está fazendo para apreciar? Sim, porque eu acho que é um talento muito escondido, quase ninguém para pra ver. Eu acho bem legal. Independentemente do estilo musical, ou vocês têm um estilo preferido? Se a música for boa, sim. Eu sempre paro. Sempre só pra dar aquela olhadinha, aquela espiada. Seja qual for o instrumento, o que move os músicos são sorrisos de pessoas que param as suas vidas agitadas para apreciar um trabalho que nem sempre é tão valorizado por quem passa pela avenida mais movimentada de São Paulo. A Casa de Cultura Mário de Andrade foi reaberta ao público em comemoração aos 70 anos da morte do autor. O local abriga oficinas de literatura e escrita, além da exposição A Morada do Coração Perdido, que apresenta objetos pessoais, cartas e documentos do escritor modernista. A Oficina Cultural Mário de Andrade fica na Barra Funda e está aberta à visita de terça a sábado. Autor de obras consagradas como Macunaíma, Mário de Andrade é também homenageado deste ano na Flip, a Festa Literária de Paraty. No evento, que acontece de 1º a 5 de julho, serão lançadas novas edições das obras do autor, inclusive um livro inédito chamado Café. E atenção cinéfilos, a partir de hoje você confere uma série de reportagens sobre cinemas de rua de São Paulo. O repórter Jean Lucas explorou este universo e visitou os principais e mais tradicionais recantos do cinema paulistano. E na estreia, o cinema em cartaz é o Caixa Belas Artes. O que você pensa antes de ir ao cinema? Na sua loja de roupas preferida? Ou naquela pequena refeição em redes de fast food?
Tão frequente quanto a rapidez do dia a dia em grandes cidades, associar a sétima arte dos irmãos Lumière a shopping centers se tornou normal entre o público das salas de cinema. Eu sempre tenho já um programa certo, então a gente vai pro shopping e depois a gente resolve ir pro cinema mesmo. Geralmente eu vou no cinema do shopping só porque ele é mais perto da minha casa. Todo cinema que eu já fui foi em shopping. Santa Cruz, Cinemark. Tem um especial que eu gosto de ficar na República, que é o Play Art. Eu gosto da arquitetura de lá, do ambiente. A cidade de São Paulo conta com quase 300 salas de cinema. Menos de 5% dessas salas encontram-se nas ruas, fora dos grandes shoppings. Apesar da menor proporção, o cinema de rua ainda resiste na terra da garoa. Os cinemas de rua hoje em dia são um reduto, na verdade, de um cinema mais cultural, de um cinema mais alternativo, porque sempre aconteceu, na verdade, o cinema muito majoritariamente dominado pelo cinema comercial, principalmente norte-americano. E o cinema de rua hoje em dia é um cinema que procura uma programação mais alternativa, com filmes mais alternativos, que possibilita ao público outras formas de vivenciar e de experimentar o cinema. Apesar da queda significativa no comércio cinematográfico de rua, um movimento ficou muito conhecido entre a classe. E é aqui, no encontro entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação, que o Cine Caixa Belas Artes se mantém como tradição e um ótimo programa verdadeiramente paulistano. Chega a dar por volta de umas 3.000 a 4.000 pessoas, num sábado bem movimentado, assim. Enche todas as salas e fica realmente muito cheio aqui dentro. Porque a gente tem um público mais específico de cinéfilos. E eu rasguei o ingresso de uma senhora. E essa senhora, ela começou a brigar comigo, falando que ela colecionava ingressos, que eu não devia fazer aquilo, que aquilo era profano, digamos. Com requintes de nostalgia, o cinema aposta numa programação diversificada e que valoriza filmes fora do circuito comercial. O tradicional noitão, opção a mais para o público da casa, apresenta filmes durante a madrugada, resgatando o conceito de que ir ao cinema é muito mais do que apenas assistir a um filme. Quase todos os filmes bacanas que eu vi foi aqui, que eu gostei de ver. Eu era super assíduo, tinha aquelas maratonas, tinha os festivais. A maior parte dos filmes interessantes que eu vi, que são clássicos, como tem nessa parede aqui que eu estava olhando, aqui um monte de italianos, eu vi aqui, no Belas Artes. Esse é um cinema que eu frequento há mais de 50 anos, então de vez em quando eu ainda venho aqui no Belas Artes, né? Meus filhos, embora tenham a opção de toda a mídia em casa, ainda assim eu vejo lá marcar com os colegas, com a namorada, para ainda ir ver um filme no cinema com muita frequência. No Belas Artes, desde o início da década de 90, Angélica Nascimento ressalta a importância da sobrevida do espaço. A gerente do agora Caixa Belas Artes relembra com emoção a sua trajetória ao longo dos 25 anos de serviços prestados. Quando eu soube que ia reabrir, nossa, foi uma coisa assim magnífica. A Consolação parada. Eu comecei a chorar. Eu amei ter aberto isso aqui. É família. É família isso aqui. Faz parte de mim, da minha história. A pipoca já está na mão. O ingresso, ó, eu vou guardar. Agora vocês me dão licença, que a sessão já vai começar. São encontros os principais lançamentos do cinema. As melhores e piores redes de fast food, sou rodeado de opções de compras e os locais para pagamentos de contas estão acessíveis. Claro que vou escolher economizar meu tempo. Mas por se tratar de uma cidade grande como São Paulo, embora a oportunidade de ter tudo nas mãos seja tentadora, temos de nos atentar quanto aos malefícios de não conhecer parques e lugares bem particulares com atrativos incomuns. Não preciso comparar benefícios destes templos do gastar com o charme de lugares menores que a cidade tem a oferecer, mas vejo o final de semana sob o conceito de desacelerar, ter uma atividade de cada vez, conhecer tudo que essa metrópole pode propiciar. No próximo bloco você vai ver a homenagem do precursor do grafite do Brasil. E ainda, quanto mais perto do chão, melhor. Tudo sobre a cultura lowrider. Voltamos já. E neste mês tem virada cultural em São Paulo. A banda de rock Ira, o grupo Oncalo, que prestará homenagem a Tim Maia, e o show de comemoração dos 50 anos da Jovem Guarda são as principais atrações. Além de shows, a virada cultural também terá apresentações de dança, teatro, artes, literatura, cinema e até atrações infantis. O evento acontece nos dias 20 e 21 de junho. A programação completa você encontra no site da Prefeitura.
A fachada do Centro Cultural de São Paulo, localizada no centro da cidade, recebe a intervenção urbana Alex Alex, em homenagem ao pioneiro do grafite do Brasil, Alex Valauri. Alex Valauri, nascido na Etiópia em 1949, veio para São Paulo na década de 60. Pioneiro do grafite no Brasil, Alex estampou seus trabalhos em espaços públicos da capital paulista. Em homenagem a ele, o dia 27 de março, que é data do seu falecimento, se tornou há 12 anos o Dia do Grafite. Visando homenagear a data e o grafiteiro, o Centro Cultural de São Paulo expõe a obra que consiste na construção de 2 latas de spray com 2 metros de altura, fazendo uma composição bem inusitada que fica em contato direto com a rua. A convite da Curadoria de Artes Visuais do Centro Cultural de São Paulo, esta intervenção urbana foi produzida pelo renomado artista plástico Guto Lacasse. Os planetários do Parque do Carmo e do Ibirapuera serão reabertos neste mês. As reformas estão sendo finalizadas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, foram gastos R$6 milhões em melhorias. Ingressos e horários para visitas ainda serão definidos. O MIS, Museu da Imagem e Som, comemora 45 anos. Para celebrar a data, o museu presta homenagem aos fotógrafos Lambi Lambi. Quem tem as informações é a repórter Jéssica Pinheiro. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ângelo. A exposição dos fotógrafos de ruas Lambi Lambi traz todos os documentos fotográficos e orais dos profissionais que trabalhavam na praça e nos jardins da cidade. O museu homenageia esses fotógrafos com 80 ampliações fotográficas, 80 cromos coloridos, além de seus depoimentos. Os visitantes podem apreciar a câmera Lambi Lambi original, que já faz parte do acervo do MIS. Além disso, o museu vai até dia 14 de junho, funciona de terça a sexta, do meio-dia às 8 horas da noite e ao sábado, das 10 às 8 horas. Lembrando que o museu fica na Avenida Europa, número 158. A entrada é gratuita. Jéssica Pinheiro, para o AMB Notícias. A cultura lowrider, oriunda dos imigrantes mexicanos, invadiu o Brasil e está transformando os carros clássicos em verdadeiras obras de arte do asfalto. O repórter Vinícius Martins foi às ruas da Grande São Paulo para nos mostrar sobre esse universo que ganha cada vez mais adeptos. Você já se deparou com um carro desses na faixa ao lado da sua? Você tem certeza? Eles são conhecidos como os lowriders, uma cultura que teve origem com os imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. Conheço a cultura lowrider desde o ano 2000. Soube da cultura através do clipe do Dr. Dre, Snoop Dogg, Stills. Eu vi os carros pulando, eu me interessei na cultura. Com esses lowriders que chegaram aí, tem uns clipes com os carros pulando, com as bikes. Então é uma cultura, né, parceiro? É tudo uma cultura que a gente valoriza, né, mano? E tenta não deixar morrer, né, mano? Quanto mais próximo do chão, melhor. Esse é o lema usado pelos adeptos da cultura. Então, a cultura lowrider eu cheguei através de clipes de rap e tal, vendo na galeria do rock e tal. Em média, um lowrider custa mais de R$30 mil, dependendo do modelo escolhido. Mas se você está pensando que carros como esse, de direção hidráulica, são as únicas opções, as bicicletas inspiradas nesses mesmos carros são uma bela escolha. Ficar cara montar uma bike é por causa que é algo novo no Brasil, né, mano? Então, muita coisa ainda o pessoal tá se adaptando para fazer aqui. Inspiradas em carros como o Cadillac 74, as bikes começaram a ser customizadas pelas crianças, filhas dos imigrantes mexicanos. Mas assim como os motores, as magrelas também ganharam fãs pelo mundo. Começou numa bicicleta Schwinn, pegou ela e começou a fazer. Hoje nós estamos com um trabalho assim, onde nós estamos chegando. Uma bicicleta feita no Brasil, uma cultura mexicana, mas somos brasileiros, uma cultura brasileira. Paixão. Esse é o sentimento que define os fãs do lowrider. Um movimento que, apesar de antigo, ainda dá seus primeiros passos aqui no Brasil. Porém, com fiéis seguidores que a cada dia só aumentam. Então meu carro vai ser homenagem à minha mãe. Então o desenho dela, o nome dela, tudo que ela gosta, tipo assim, é a minha mãe ali, entendeu? Então cada pessoa que monta o lowrider é muito pessoal, entendeu? O AMB Notícias fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima edição. Fique agora com a seleção dos melhores curtas da semana.